Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A Doutrina e o Amor pelo Senhor. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O texto base que nós vamos utilizar está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos o contexto histórico religioso da igreja de Éfeso. No primeiro ponto. No segundo ponto da lição, identificaremos a perseverança e as boas obras dos Efésios. E finalizando o nosso estudo, veremos o teor da advertência do Senhor à igreja de Éfeso. O contexto histórico-religioso da igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso se caracterizava por ser uma cidade politeísta, onde a principal deusa adorada pela maioria da população era Diana, considerada uma divindade que trazia benefícios ao desenvolvimento da cidade e de seus habitantes, pois a consideravam como a deusa da luz, a deusa da lua e da noite, a deusa da natureza, a deusa virgem, portanto, a deusa dos Efésios, de tal modo que a ela eram sacrificados animais e seres humanos. Na cidade de Éfeso, em 550 a.C., foi construído um majestoso templo consagrado a Diana, chegando a ser considerado uma das maravilhas do mundo antigo, onde se promovia cultos idólatras, respaldados em livros sagrados e práticas mágicas como demonstração de poder sobrenatural. A cidade de Éfeso foi um grande centro comercial, impulsionado por uma economia muito influenciada pelo paganismo. Porém, o cristianismo chegou a esta cidade com a grande missão de proclamar o Evangelho de Cristo e aos poucos foi expandindo a sua doutrina pela ação do apóstolo Paulo, pelo seu discípulo Timóteo e notavelmente pelo apóstolo João. Pelo que o cristianismo se consagrou nessa cidade. E todos os discípulos de Cristo que ali estavam e viveram, tendo sido, portanto,
bem administrada e ensinada a doutrina cristã em todos os fundamentos. Grandes foram os desafios da igreja de Éfeso, que estava especialmente no enfrentamento contra os falsos ensinos e os falsos ensinadores, deturpando então esses falsos ensinadores a essência da pureza e da fé do Evangelho de Cristo. Daí o grande desafio da igreja cristã que estava em Éfeso. A perseverança e as boas obras dos Efésios. Antes, porém, vamos ler no livro de Atos, no capítulo 19, versículos 23 a 30, esta condição da igreja cristã na cidade de Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em desperdício, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. A perseverança e as boas obras dos Efésios. No texto base de nossa lição, que nós lemos, Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7, especialmente do versículo 1 ao 3, o Senhor enaltece as boas obras, o trabalho árduo e a perseverança da igreja de Éfeso, pois enfrentou os homens maus, identificou e revelou os falsos apóstolos e ainda suportou os sofrimentos impostos à comunidade cristã, sem jamais desfalecer. Podemos apresentar estas obras e a essência dos ensinos aos Efésios de uma forma resumida, conforme os escritos da carta de Paulo aos Efésios, a saber. Na realidade, eu vou apenas mencionar o texto bíblico, ou seja, o capítulo e os versículos na carta aos Efésios, para que vocês depois façam uma leitura mais apurada, uma leitura meditativa sobre os ensinos que ali estão postos. Então, a primeira bênçãos espirituais de Cristo Jesus para a humanidade é registrada nesta carta aos Efésios. Exatamente para os Efésios. No capítulo 1 da carta aos Efésios, o apóstolo apresenta um rol de bênçãos e de benefícios espirituais para o cristão no âmbito do plano divino da salvação em Cristo. Cristo, autor da nossa redenção.
Dentre estas bênçãos, podemos mencionar a eleição. Deus escolheu nos salvar. A predestinação. Deus nos predestinou para a vida eterna. A adoção de filhos. Deus nos torna filhos de Deus. A redenção e remissão de nossos pecados pelo sangue de Cristo. A herança, somos herdeiros de Deus. E o selo do Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. Isto é, propriedade do Espírito Santo. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, fala exatamente destas bênçãos que estão registradas aí, no lado esquerdo do slide, na cor azul, com letras brancas. Você também tem a opção de consultar as nossas notas de aula para que possa identificar o texto base do que aqui eu estou a falar e fazer, como já mencionei, uma leitura meditativa destes ensinos. Paulo também declara o triunfo e a supremacia de Cristo, desejando que do Senhor Deus, pela graça, nós recebamos bênçãos de sabedoria. Recebamos revelação de Cristo para conhecer plenamente o Senhor, tendo então o entendimento perfeito do plano de salvação de Cristo, bem como iluminação para discernir o nosso chamado e a nossa vocação para o reino de Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao 23, fala exatamente dessas bênçãos que aqui mencionei neste momento. Não vamos fazer a leitura do texto porque é longo e não temos então tempo hábil para isso. A salvação gratuita e uma nova vida em Cristo. No capítulo 2, agora no capítulo 2, da carta aos Efésios, o apóstolo desenha o roteiro de um ser humano que sai do estado da prática do pecado para a salvação gratuita em Cristo Jesus. Ou seja, o pecador, ele tem um encontro com Cristo. Experimenta então uma transformação da sua essência pecaminosa e passa a viver plenamente com Cristo, se reconciliando com Deus, recebendo então pela graça, mediante a fé, um presente de Deus, que é a salvação e a vida eterna nos lugares celestiais, nos capacitando também a realizarmos as boas obras que espelham a natureza e o caráter de um cristão, segundo a imagem e semelhança de Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10, registra esses ensinos que eu lhes falei neste momento. Paulo, ele registra também, neste capítulo 2, agora do versículo 11 ao 22, o fim da segregação religiosa e do exclusivismo de fé e de crenças entre os povos e todas as nações, representado no contexto da sociedade judaica pelos judeus e gentios, que reconciliaram entre si e com Deus, unidos pela cruz de Cristo, não existindo mais estrangeiros, peregrinos, escravos segmentados, mas tão somente a família de Deus, os concidadãos santos, denominada a Igreja do Senhor. Aqui não há mais separatismo, segregacionismo. O que há é a união dos seres humanos de uma forma cristocêntrica, Cristo no centro, para
vamos dizer assim, dirigir, presidir as respectivas vidas. O ministério de Paulo e sua intercessão pelos Efésios. Agora, no capítulo 3 da carta aos Efésios, o apóstolo indica que não só a ele, mas também aos apóstolos e profetas foi revelado o mistério do Evangelho de Cristo, nunca outrora antes revelado de tal modo, que os gentios, ou seja, não judeus, foram agregados e alcançados pela salvação em Cristo, sendo agora co-herdeiros, membros do mesmo corpo, ou seja, a igreja, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Paulo afirma que recebeu a dádiva de Deus para ser ministro do Evangelho de Cristo. Isso ele fala na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 ao 13. Paulo de joelhos ora por todos os cristãos, pedindo a Deus que conceda-lhes fortaleza espiritual interior, com Cristo habitando em seus corações, pela fé, e que ao praticarem um amor ágape, ou seja, o amor de Deus, possam conhecer em plenitude o amor de Deus. Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Na sequência da carta aos Efésios, Paulo vai falar da unidade, da fé, os dons, vai falar sobre os dons ministeriais e a santidade cristã. No capítulo 4 e 5 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo faz um apelo à unidade de fé e à paz por meio da prática das virtudes do Espírito Santo, mansidão, longanimidade, amor e etc. Ou seja, o fruto do Espírito Santo, que é composto de 9 virtudes. Pois só existe um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 ao 6. Paulo registra que para a administração da igreja na terra, Deus concedeu dons ministeriais aos homens, uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, com os objetivos específicos de aperfeiçoar os santos para realizarem a obra de Deus, edificar o corpo de Cristo, alcançar a unidade de fé, ter o pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e atingir a excelência de maturidade espiritual. Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao 15. O apóstolo Paulo fala sobre o santo ministério da igreja. Paulo termina este capítulo e inicia o seguinte, exortando aos cristãos a viverem uma nova vida em Cristo, com santidade, separado do pecado, consagrado a Deus, despojando-se então do velho homem que vivia em pecado, sendo a cada dia renovado pelo Espírito Santo, sendo imitadores de Deus e andando em amor para com o próximo, para com o Senhor e para consigo mesmo. Efésios capítulo 4, versículos 16 ao 32. E capítulo 5, versículo 1 ao 21. As práticas e os comportamentos cristãos na família e na sociedade. No capítulo 5 e 6 da carta aos Efésios,
o apóstolo Paulo orienta a família a viver relações saudáveis entre os seus diversos membros, conforme a vontade do Senhor. Como, por exemplo, que o marido ame a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Que a mulher, ela complemente ao seu marido, no sentido de ajudá-lo, no sentido de atingirem um objetivo traçado segundo os esforços de cada um. Aos filhos, ele diz: obedecei a vossos pais no Senhor. Aos pais diz: não provoqueis a ira em vossos filhos. Aos servos diz: servi de boa vontade a seus senhores. Da mesma forma como vocês servem ao Senhor Jesus. Senhores, não façam ameaça aos vossos servos. E mais outros ensinamentos. Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33. Quero apenas aqui chamar a atenção que se faz muita confusão e interpretações errôneas sobre a questão da submissão da mulher ao seu marido. A palavra submissão significa estar numa hierarquia, em um nível em que, vamos dizer assim, abaixo de um outro nível para atingir um objetivo. A submissão não significa escravização. A submissão não ensina a colocar a sua vontade à mercê da vontade de outrem. A submissão significa atingir objetivos para a família, segundo a complementação dos esforços, segundo a complementação de seus recursos para atingir o bem-estar social, familiar, psicológico da família. Este é o contexto de submissão e não as interpretações errôneas que se faz de colocar a mulher como uma escrava do marido, que não é a interpretação bíblica. E Deus nunca determinou isto. A batalha espiritual. No capítulo 6 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fortalece e capacita os cristãos a combater espiritualmente as trevas, com a armadura de Deus, e com ela resistir a todas as adversidades, aflições, angústias, que não são combatidas no mundo natural, mas no mundo espiritual. Diz na carta aos Efésios que, revestidos da armadura de Deus, no capítulo 6, versículos 10 ao 20, que revestidos da armadura de Deus, podemos resistir ao dia mau. E para explicar esta armadura, o apóstolo Paulo faz uma analogia aos parâmetros de guerra de um soldado romano, a saber, o cinto da verdade, andando na verdade que é Cristo, a couraça da justiça, praticando a justiça de Deus, as sandálias nos pés, firmados em Cristo, pregando o seu evangelho, com o escudo da fé, para se proteger das ciladas do maligno, com o capacete da salvação, tendo a mente de Cristo, e a espada da justiça, manejando bem a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20. O teor da advertência do Senhor à igreja de Éfeso. Ponto 3 da lição.
No texto base de nossa lição, Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 ao 7, o Senhor diz que a igreja de Éfeso, representada pelo seu anjo, o pastor da igreja, abandonou o seu primeiro amor, ou seja, abandonou os princípios e os ensinos de Cristo, abandonou as suas obras, exaradas pelo apóstolo na carta aos Efésios, e por fim, abandonou a Cristo. O Senhor, então, solicita à igreja uma reflexão. E a partir do ponto de abandono, que a igreja se arrependa e que volte a praticar as obras que praticava no princípio. O Senhor enaltece a igreja por não tolerar a obra dos nicolaítas, uma seita religiosa que buscava difundir valores e ensinos contrários à doutrina cristã. Deus encerra esta advertência aos Efésios de forma universal, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Conclusão, então, da lição. Nesta lição aprendemos que a deusa Diana ocupava um lugar idolátrico diante dos Efésios, se tornando um grande obstáculo à propagação do Evangelho de Cristo em Éfeso. A despeito deste contexto, a igreja de Éfeso realizou grandes obras, tais como as bênçãos espirituais de Cristo para a humanidade, a salvação em Cristo, a prática da oração de intercessão, a unidade de fé, os dons ministeriais, a santidade cristã, a prática comportamental, ética e moral na família e na sociedade, bem como a compreensão da estratégia para a batalha espiritual contra as hostes malignas. Aprendemos também que, segundo a advertência do Senhor Jesus, a igreja de Éfeso jamais deve deixar o primeiro amor. Ou seja, ou nós devemos jamais deixar o primeiro amor, isto é, os ensinos e as práticas da doutrina cristã, consubstanciados na fé em Jesus Cristo. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição número 7, que tem como título A Doutrina que dá vida e expulsa demônios. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se o Senhor permitir.